no geral, nunca vai existir um caminho claro para tu se tornar um CMO. Se tu perguntar para outros colegas que atuam na mesma função, tu vai ver que a gente percorreu caminhos diferentes. Comecei a atuar com marketing, eu tinha 14 anos. Então eu comecei no mercado de afiliados. O que eu fazia? Eu tinha os grupos de Facebook, eu entrava nos grupos de Facebook e começava a fazer publicação para vender como afiliado. E aí aquilo foi, com o passar do tempo, aquilo foi me ensinando sobre como atuar com marketing. Em 2018, eu me candidatei para uma vaga na V4 como vendedor. Então eu já tinha um background de marketing quando eu entrei como vendedor. Então as minhas estratégias de venda, muitas vezes eu buscava alguma coisa no marketing que poderia colaborar. Eu já tinha algum fundamento quando eu comecei a atuar com vendas, já tinha algum fundamento de marketing quando eu comecei a atuar com vendas. E aí eu percebi que se eu mexesse alguns triggers no marketing, eu melhoraria o meu resultado em vendas como vendedor. E essa transição ela aconteceu de forma natural. Entender de forma ampla de marketing antes, até mexer no marketing para tirar bons resultados em vendas, aconteceu de forma natural. Isso foi 2 anos e no final do segundo ano, atuando como vendedor na V4, eu fui invitado, fui convocado com a missão de ser o CMO do negócio. Os conhecimentos que eu absorvi antes de entrar na V4 como vendedor e os conhecimentos de venda me permitiram criar uma base sólida de fundamentos. E hoje o negócio da V4 o nosso slogan nosso negócio é vender o seu. Então eu preciso entender de vendas e de marketing. E isso foi o que conectou os pontos para fazer a trajetória até CMO. Então como CMO, a minha função principal hoje é garantir o maior case de growth B2B do mundo. Então eu quero construir o maior case de growth B2B do mundo. Junto a isso, e isso diz respeito a vender muito, a entregar resultados em vendas. Concomitante a isso, eu preciso também construir a maior marca do setor. Para construir a maior marca do setor, eu preciso entender de marketing, preciso entender de aspectos do marketing no geral. Para você ser CMO hoje, não necessariamente tu precisa saber tudo sobre vendas, nem sobre Facebook Ads, e muito menos sobre Google Analytics, por exemplo. Tudo isso são conhecimentos que tu tem que ter. É importantíssimo, tu tem que ter a base disso tudo, mas não necessariamente tu tem que ser o especialista. Eu dou o exemplo do filme do Steve Jobs, em que ele fala que ele é o maestro. E ele tem dentro da orquestra pessoas que tocam os instrumentos com excelência. Então hoje a minha missão é garantir que a sinfonia da orquestra esteja sendo produzida da melhor maneira possível. E eu consigo pegar um instrumento desafinado quando ele está desafinado, mas não necessariamente eu sei tocar aquele instrumento melhor do que quem está tocando. Eu diria que o conhecimento mais relevante para um CMO é o conhecimento de mercado. Tu entender profundamente o mercado que tu está trabalhando, o mercado que tu está atuando. Se tu for CMO da Ambev, tu tem que entender tudo daquele mercado. Se tu for o CMO da Local Web, tu tem que entender tudo do mercado que tu atua. O aspecto mais importante é que você precisa enxergar o próximo passo do negócio, precisa enxergar o próximo passo do marketing do negócio. E isso você precisa de um conhecimento de mercado profundo para isso. Tu não vai receber uma resposta clara do que você precisa absorver de conhecimento para ser um CMO. Mas tu consegue elencar em hard skills, soft skills. Se tu fosse discutir sobre soft skills, relacionamento com pessoas, capacidade de liderança, você precisa ser uma pessoa que se comunica com clareza, as pessoas precisam entender o que você fala e você precisa compreender as pessoas. Então isso são soft skills, onde você precisa necessariamente entender disso. Isso que é a essência do que tu vai fazer. E de conhecimento de hard skill, de novo, conhecimento de mercado e também conhecimento da operação do dia a dia. Então o conhecimento da operação vai diferenciar dos tipos de negócio, mas você precisa saber absolutamente tudo sobre o que está acontecendo dentro do negócio. Agora tem um aspecto que vira a chave na minha cabeça, que é tu é, independente de qualquer coisa, a pessoa que resolve o que tem que ser resolvido. Então se tu tiver que fazer uma landing page, no meu caso especificamente, ontem eu fiz uma landing page, tu vai ter que fazer uma landing page. E mesmo que tu tenha alguém na equipe que faça isso, então tu tem que ter o conhecimento técnico operacional também. Então tu é a pessoa que entende sobre vendas, entende sobre fundamentos de marketing, sobre produção de conteúdo, tu é uma pessoa que entende sobre cada um desses aspectos. Então o primeiro ponto é ser uma pessoa generalista. Dificilmente tu vai ver um CMO que é um especialista em algo. Ele pode ser um especialista em algo e também ser generalista, mas dificilmente tu vai ver um cara que é só especialista sendo CMO. O conhecimento que tu tem que ter é de saber lidar com gente.
e gostar de fazer isso. Tem que ser legal pra ti lidar com gente, senão tu não vai aguentar o dia a dia. E por último, isso aqui tu vai demorar um pouco para desenvolver, ou o último aspecto é a inteligência emocional. Como CMO, tu tem que estar pronto para ser um pugilista e aguentar o quanto de pancada tiver que aguentar, porque o mercado não tá nem aí pra você. E como o mercado não tá nem aí pra você, tu vai ter que aguentar muito firme, porque tu é o peito do negócio. Tu é o cara que vai, tu é a pessoa que vai garantir que o negócio está indo pro caminho certo, na frente do marketing, pelo menos que é o pé do negócio, o aspecto mais importante. Tu tem que ser a pessoa que enfrenta o mercado de frente. Tu precisa ter muita inteligência emocional para isso.